Sou o professor Raul e gostaria que você pensasse por um instante em uma situação ou algo que exigisse uma resposta rápida do governo. Eu sei que é difícil para nós brasileiros pensar sobre essas coisas, mas se vivêssemos em países que estão sujeitos a terremotos, maremotos ou furacões, provavelmente teríamos pensado em algo assim. Nossa sociedade está se tornando não apenas mais complexa e interconectada, mas também cada vez mais vulnerável e exposta. E atualmente, esta vulnerabilidade veio à tona. O mundo está confrontando um desafio completamente novo e diferente. Não é uma ameaça temporária da natureza, mas um vírus terrivelmente eficiente, e seu ataque parece ser prolongado, o que exige uma resposta de todos os níveis dos gestores do setor público. Essa nova crise difere significativamente de outras do passado. 1. Está acontecendo em uma escala inesperadamente grande. 2. É nova e sem precedentes, pelo menos em sua combinação. 3. A sua natureza não conhece fronteiras. O vírus está se espalhando entre países, estados, cidades e até mesmo entre os indígenas, entre as fronteiras organizacionais, ocorrendo em múltiplas organizações, administrações, setores público e privado, ou seja, todos somos afetados. E devido às profundas incertezas geradas, tem provocado tensões entre o setor público e privado. Um ambiente de tensão, em geral, exige um nível complexo de gestão. Assim, precisamos entender que o novo coronavírus, ele não descansa. Então o gestor público precisa estar atento, focado e vigilante. Existem outras situações que também demandam a atenção de um gestor público, como os demais casos de saúde, educação, desemprego, população vulnerável, infraestrutura, economia, serviços gerais, dentre outros. Então, para enfrentar as dificuldades geradas agora pelo novo coronavírus, o gestor deve concentrar-se no planejamento da ação. De respostas a emergências após a ocorrência de surtos ou de preparação para eles, deve fazer uso da ciência e tecnologia para uma melhor compreensão da exposição do ambiente, das vulnerabilidades da população, do uso dos ativos econômicos e dos recursos necessários para a ação. Um gestor precisa, nesse momento, incorporar políticas de prevenção, como isolamento social, uso de máscaras, uso de álcool em gel, dentre outros procedimentos, para reduzir a exposição e a vulnerabilidade. Mas também deve avaliar os possíveis cenários pós-pandemia. Como será a reconstrução e recuperação econômica da sociedade, bem como mecanismos para incorporar as lições aprendidas após a crise. Uma coisa é certa, nesse momento, os gestores públicos estão lidando com uma crise global em rápida mudança, com impactos locais, e são forçados a fazer escolhas difíceis com base em informações limitadas. Dadas a estas circunstâncias, as cidades maiores têm capacidade para sustentar a sua própria resposta de emergência por um longo período. Agora, os municípios com menos recursos têm uma capacidade limitada de ajudar a si mesmos e contarão então com a ajuda dos governos nacional, estadual e de cidades maiores, mais equipadas e mais preparadas. O gestor precisa também gerenciar e alocar recursos escassos. Deve estabelecer estratégias para reduzir a demanda por serviços de saúde. Nesse caso, promover isolamento social é um ponto positivo. Deve considerar a adoção de medidas contingentes, como análise de estresse, tanto individual quanto social, para garantir assim o bem-estar físico, emocional e mental de todos os funcionários da linha de frente e das pessoas envolvidas na resposta de emergência. Nesse momento, vários problemas poderão ser evitados se o gestor souber coordenar os trabalhos. O impacto global da pandemia de coronavírus, além de ser uma crise de saúde pública em rápida evolução, exige intervenções coordenadas em várias frentes.
Os gestores públicos devem estar preparados para responder a essas demandas imediatamente, sem demora, e enfrentar o problema adequado à capacidade para diferentes níveis de surtos. Isso requer intensa pesquisa, coleta e compartilhamento de informações, coordenação, atribuição de responsabilidades e monitoramentos. Essas ações são apoiadas por mecanismos de coordenação existentes, mas também exigem organizações temporárias. Pense em comitês especiais, forças-tarefa, unidades de coordenação, entre outros, que são criadas para fins especiais e limitados no tempo. A gestão da crise pandêmica é uma verdadeira administração de projetos. O gerenciamento desses mecanismos de coordenação levanta então 3 desafios específicos. 1. Mapeamento e gerenciamento de mecanismos de coordenação. Ou seja, é necessário desenvolver repertórios para pensar além das demandas imediatas da crise e garantir confiança em todo o sistema. Dessa forma, precisamos entender que a pandemia agora é uma mega crise e que afetou os mercados financeiros, os mercados de trabalho, transporte público, sistemas de distribuição de alimentos, companhias aéreas, orçamentos de inúmeras organizações, programas de assistência social e seria uma lista interminável. Então, a necessidade de tomada coordenada e aliadas de decisões e operações é enorme. Se pensarmos o sistema como uma rede, vamos perceber que cada um desses domínios, normalmente, possui várias combinações de redes verticais e horizontais, nos níveis político e burocrático, com distribuições variadas de autoridades, dependendo dos arranjos de estados, municípios e organizações. Se essa rede intrincada de fios for deixada por si mesma, haverá um novelo confuso de estruturas e processos, trabalhando um após o outro, e individualmente, ou mesmo com propósitos cruzados, o que vai dificultar a gestão. Nesse caso, o gestor público, como em qualquer outra organização, precisa de um espaço, conjuntamente com sua equipe, para coordenar as atividades. Poderá, sim, então, ver questões e conexões que estão emergindo, comparar continuamente notas e dados estatísticos do avanço do Covid-19, tanto no nível da saúde quanto da sociedade. Ter uma consciência da situação real e identificar brechas e gargalos emergentes de coordenação das atividades. Isso irá facilitar, então, a tomada de decisões do gestor. Além disso, de posse dessas informações, é possível identificar os problemas e como eles vão se relacionando com outros problemas. É possível mapear as redes formais e informais nos setores públicos e privados e também nos setores sem fins lucrativos, que neste momento possam de alguma forma estar associados ao combate do Covid-19. Um bom gestor público sempre estará atento se a equipe e as estruturas criadas estão respondendo aos desafios e ao ritmo de ação. Assim, poderá perceber quando as lacunas surgirem e adotar medidas para saná-las, ou, pelo menos, amenizar seu impacto. O gestor precisa mapear as funções e competências de cada membro da equipe. Assim, em casos de lacunas, ele poderá montar rapidamente uma combinação adequada de pessoas e organizar as novas atividades emergentes para saná-las em tempo adequado de resposta. Geralmente, deve estar apoiada em uma equipe capaz e eficaz, que deve ser formada baseada em conhecimento, habilidades e atitudes, em critérios de níveis de especialidades, ou seja, com conhecimentos adequados, habilidades para exercerem com qualidade as tarefas e, sobretudo, nesse tempo de crise, que tenha atitude compatível com as funções que exerce. Que sejam capazes de responder aos mecanismos de coordenação e desafios existentes. Mas é preciso ter em mente que no desenrolar da crise, as coisas certamente mudarão. As ameaças e desafios apresentados evoluirão além do que está agora.
exigindo que novos tipos de conhecimentos e recursos sejam trazidos para o esforço de resposta, coordenação e colaboração existentes. Então, o bom gestor deve realizar avaliações regulares de como tudo está funcionando. Para isso, deve contar com a ajuda da equipe e dos mecanismos estabelecidos para o enfrentamento da crise. Como conduzir o processo e também quando será possível retornar às agendas e processos normais do dia a dia. Tenha sempre em mente que em algum momento a crise vai passar. A ocorrência de crise e sua escalada testa o relacionamento social entre governos e cidadãos. Isso põe em questão o comportamento dos gestores e o funcionamento da administração pública, pois as pessoas perguntam como isso pode ter acontecido e por que não estávamos preparados. Não poderia ter começado antes do carnaval? E ainda por questões políticas, muitos espalham fake news, colocando todo o processo em xeque. Essas questões minam a confiança popular e a legitimidade institucional. Os gestores públicos precisam combater ativamente esse déficit de confiança se quiserem realizar um bom trabalho. A crise que estamos vivendo aumenta essa ordem de magnitude, não apenas por causa dos múltiplos problemas, mas também porque eles se cruzam de maneiras difíceis de prever. Isso se intensifica à medida que ela se estende além da crise relativamente normal, de 3 ou 4 semanas, mas acaba se prolongando por meses. Para amenizar estas situações, países que enfrentam esporadicamente terremotos ou furacões estabelecem que a resposta para o problema precisa ser ágil e é dividida em 3 fases distintas para responder então ao momento de crise. Primeiro, preparar. Iniciar protocolos previamente definidos, mobilizar pessoas, ativar centros de operações de emergência, estabelecer planos de ação. E segundo, responder, executar planos, avaliar situações em evolução, mobilizar, coordenar e apoiar a resposta da linha de frente. Busca e resgate de pessoas, proteger urgentemente a vida faz parte. E terceiro, recuperar, que quer dizer mobilizar suprimentos e infraestrutura temporária, restaurar a infraestrutura operacional, estabelecer infraestrutura de saúde e segurança, reconstruir e reestabilizar. Podemos sim aprender com esses países, mas sabendo que mesmo eles foram surpreendidos pela atual crise de Covid-19. Ainda assim, alguns tópicos merecem atenção especial do gestor. No início do processo, comece criando um comitê de gestão de crise. É necessário agir rapidamente. Não dá para subestimar o poder de disseminação do vírus. Para o comitê, busque representantes de diversas áreas. O comitê deverá assumir o gerenciamento da situação e determinar as ações. Ao gestor, cabe liderar o comitê, coordenar os trabalhos, convocar reuniões, distribuir tarefas, unificar discursos, tomar decisões. Se for o caso, pode assumir o papel de porta-voz da crise. Identifique as áreas que precisam de trabalhadores essenciais, no curto, médio e longo prazo. Pense em como trabalhar a saúde mental dessas pessoas. Determine qual o risco de exposição ao vírus e quais exigirão um apoio maior. Em situações prolongadas, é provável que aconteça esgotamento individual. É natural. Pense então na dinâmica da equipe. Pode ser que ela esteja distribuída em trabalho remoto ou em atividades de campo. Saber como gerenciar as necessidades altamente urgentes e também continuar agindo como uma equipe são atividades que demandarão habilidades de um gestor. Para a implementação, tenha todas as informações possíveis. 1. Quais são as estratégias adotadas pela OMS, pelos governos federal, estadual e municipal no combate à Covid-19? Alinhe o seu planejamento aos estabelecidos nas estratégias adotadas pelos outros entes federativos. Forneça campanhas de informação e comunicação eficazes para a equipe sobre as ações adotadas e como realizá-las.
e comunique à população sobre isolamento social, lavagem das mãos e uso de máscaras. Desenvolva uma campanha de comunicação para evitar ansiedade, pânico ou mesmo ações desnecessárias. Se for o caso, estabeleça uma estratégia de controle e contenção, como treinamento de pessoal e até mesmo procedimentos de quarentena. Pensar no controle de multidões e apoio à segurança também pode ser necessário, especialmente quando comunidades inteiras precisam ser colocadas em quarentena. O gestor público precisa pensar também no gerenciamento de casos suspeitos. Isso implica obter avaliação imediata de casos suspeitos ou potenciais. Testes e atenção médica, esse é o aspecto que mais se enquadra no campo da medicina, mas exige apoio do gestor. Também envolve a separação de pacientes com sintomas em instalações adequadas e apropriadas para monitoramento e atenção médica. Verifique se as instalações possuem suprimentos adequados e essenciais, incluindo kits de testes, EPIs, UTIs, respiradores e ventiladores. O papel do gestor é apoiar e auxiliar hospitais, unidades de saúde e profissionais de saúde, sempre pensando em não exceder a capacidade de atendimento. B. Além disso, existem contratos que foram realizados antes da pandemia. Então, definam quais serão priorizados devido às demandas urgentes de resposta. Para isso, será necessário avaliar os contratos antigos, o seu peso em termos de prioridades, para que essas responsabilidades adiadas não se transformem agora em uma outra crise. E C. Esteja atento às mudanças. A mudança está ocorrendo em toda parte. Mudança sociocultural, econômica, política, tecnológica, demográfica, natural e global. Faz-se necessário, então, avaliar se essas mudanças são temporárias ou sistemáticas. O gestor público precisa sempre fazer essas perguntas, como tratar as mudanças temporárias e como nos adaptaremos às mudanças que serão permanentes. Pense, ser gestor público nessas circunstâncias parece assustador, mas lembre-se, não é impossível. O vírus e seu impacto estão em cascata através de fronteiras nacionais e organizacionais, ou seja, afeta diversos setores econômicos da saúde ao turismo. Agora, é muito difícil gerir uma crise quando o público, especialistas e políticos não estão mentalmente prontos para aceitar a ameaça emergente como ela realmente se encontra. O que acaba então originando novas crises, algumas das quais serão difíceis de imaginar as consequências. Então, o que o gestor precisa fazer? Primeiro, compreender que estamos em novo território. Deve entender a natureza evolutiva da crise para a tomada de decisões e deve, sobretudo, evitar sugestões daqueles que procuram explorar a crise ou fabricar fake news. Segundo, procure ao máximo entender que o coronavírus é uma ameaça dinâmica e, em geral, as informações são insuficientes. Ainda não é possível entender o escopo e as consequências do Covid-19. Existem muitas variáveis e informações insuficientes. Os especialistas discordam da escalada e do impacto das medidas propostas, principalmente se tivermos a visão de alguns setores da economia e do outro lado de setores da saúde. Ou seja, tenha clara noção que ainda estamos navegando na semi-escuridão. O que o gestor pode fazer, então, é aceitar que mesmo que haja incertezas de 30%, 40% ou 50%, ele ainda precisará tomar 100% das decisões. Então, decida a partir das certezas disponíveis. Obtenha o máximo de feedback possível das estatísticas sobre os testes e as capacidades do sistema de saúde, sobre as questões de demandas sociais e a extensão do cumprimento de novas leis, regulamentos e diretrizes. Mas saiba que os dados podem gerar novas perguntas. Esteja ciente do que acontece em outros países, mas reconheça que trajetórias de ameaças e medidas de sucesso
não se traduzem automaticamente em prescrições válidas para diferentes ambientes. A incerteza ainda é a essência da crise. Por isso, você como gestor, aceite as principais limitações do seu fluxo de informações, em vez de esperar por melhores condições para a tomada de decisões. Em uma crise global como o Covid-19, muitas organizações públicas, privadas e sociais precisarão fazer sua parte. Eles devem trabalhar juntos, pois a integridade e a eficácia da resposta geral são altamente dependentes da junção de suas respostas individuais. Eles geralmente estão dispostos a fazer exatamente isso, mas podem precisar de orientação. O mesmo vale para os cidadãos, muitos dos quais desejam ser voluntários. Pense então sobre essa crise e as respostas a ela em todos os setores, níveis e fronteiras. Em uma crise como a Covid-19, as competências formais e as fronteiras institucionalizadas podem ser navegadas, desde que as habilidades de pessoas e organizações sejam reconhecidas e respeitadas. Os gestores precisam alcançar e trazer todos a bordo. Durante a crise, o gestor deve utilizar mensagens claras, oportunas, consistentes e, caso tenha que dar alguma informação sobre a crise, que seja fornecida por fontes confiáveis. No entanto, é surpreendente a frequência com que a comunicação de crise acaba sendo um empecilho na resposta a elas. As comunicações dos gestores podem estar atrasadas ou oferecer mensagens ambíguas que buscam equilibrar as prioridades políticas. Basta ver o que está ocorrendo no Brasil, onde diferentes gestores diferem sobre o que falar a respeito da crise de Covid-19. Nesse caso, os gestores correm o risco de não conseguir convencer e podem se desconectar das experiências das pessoas. Se o gestor errar, rumores e críticas provavelmente vão surgir. Então o gestor não pode deixar chegar a esse ponto. Ele precisa preencher a fome de informações e a necessidade de orientação, informada não apenas pelo conhecimento especializado e pelos dados recebidos, mas também pelo clima. É bem assim, nós usamos o termo clima nas organizações, não é? Então, se há um clima organizacional, penso que deve ter também algo como um clima social, o estresse social, ou do humor e evolução do público. Todas as mensagens precisam ter um resultado claro e convincente. Se falamos que os idosos são vulneráveis, a mensagem e as medidas devem ter como objetivo proteger os idosos. Se os leitos de UTIs estiverem escassos, os gestores precisam explicar de onde virão ou quem poderá utilizá-los. Trate a todos os cidadãos e funcionários como adultos. Madre Teresa de Calcutá disse certa vez: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, nesse momento tão difícil, desejo a todos os gestores que, juntamente com suas equipes, sejam um oceano capaz de mover navios e não apenas uma gota que evapora no calor de uma crise tão intensa.